Eu sempre falo muito sobre estratégia e sobre a reação psicológica das pessoas. No primeiro momento, quando o cabo Daciolo apareceu, as pessoas ignoraram o Daciolo porque todo mundo pensou simplesmente, olha, o Daciolo é um doidão, as pessoas não prestaram atenção no que ele falou. Primeiro, porque a tendência do brasileiro é não dar muita atenção para as pessoas que vêm de baixo. Eu não estou falando que o Daciolo é pobre, nem estou desprezando, obviamente, o cargo que ele já ocupa. O que eu estou querendo dizer é que, como ele era uma pessoa inexpressiva, as pessoas acabaram ignorando o Daciolo. Eu acho a visão que eu tenho, a leitura que eu fiz do Daciolo é que o Daciolo oferece um perigo muito grande para o Bolsonaro. Para você entender o perigo que o Daciolo oferece para o Bolsonaro e, de certa forma, o Daciolo ajuda o Lula, eu vou te fazer uma comparação que é o seguinte. Imagine, no Brasil, a gente tem, eu vou falar sem fazer qualquer mérito religioso, mas porque é uma coisa que as pessoas vão entender muito bem o que eu estou falando. O Brasil tem um preconceito muito grande em relação à religião dos testemunhas de Jeová. Esse preconceito é um assunto de um debate que a gente tem que entrar profundamente, mas eu, particularmente, Leonardo Estopa, vejo esse preconceito como sendo um preconceito criado até pelas igrejas evangélicas para que as pessoas nem escutem os testemunhos de Jeová. Mas acontece que funciona. No sábado de manhã, quando uma pessoa da religião dos testemunhas de Jeová chega na casa de uma pessoa que é de outra religião, ela não é atendida. Quando ela é atendida, a pessoa recebe ela da seguinte forma: eu não quero nem te ouvir porque eu já tenho minha religião e pronto. Como que se aplica isso na política? Por que eu dei esse exemplo? Eu dei esse exemplo para as pessoas imaginarem o que é você rejeitar uma informação ainda antes de escutar. Quando o eleitor do Bolsonaro liga qualquer vídeo do Leonardo Estopa, ele não liga para ouvir o que o Leonardo Estopa está falando, ele liga para criticar. Quando o eleitor do Bolsonaro ele escuta um discurso do Lula, ele escuta para procurar aquilo que ele pode criticar, ele escuta para falar mal. Já o cabo Daciolo, ele vem com esse background de uma pessoa que é dos militares, radical, novo na política, só que ele traz um discurso muito interessante, porque ele fala mal dos banqueiros, ele fala mal do PSDB, ou seja, ele já cria um link para que as pessoas que votam no Bolsonaro comecem a entender o que significa o Alckmin. Ele traz um discurso com um poder discursivo que nenhum de nós tem, inclusive o Lula não tem, que é de comunicar com a pessoa que é fanática pelo Bolsonaro e falar com o fanático pelo Bolsonaro muitas coisas que o fanático precisa ouvir. E o que eu acho interessante do cabo Daciolo é o seguinte: ele se propõe, não no primeiro debate, mas nesse último debate agora, na Rede TV, ele propõe muitas coisas que são propostas do próprio Lula. Por que eu falo que isso é muito interessante? Olha, no momento que ele critica banqueiros, no momento que ele fala da importância de investir em ciência e tecnologia, no momento que ele fala da importância do Brasil ser soberano, governar para os mais humildes e não governar para os grandes banqueiros, ele está falando para o eleitor do Bolsonaro, e veja, o eleitor do Bolsonaro jamais ouviria isso de outro lugar, mas do Daciolo eles vão ouvir. O que ele está falando para o eleitor do Bolsonaro é muito simples: vote no Lula. Se você ir a fundo no discurso do Daciolo, o Daciolo está, o resultado, o produto do discurso do Daciolo é convencer uma pessoa que jamais ouviria o Lula, ou seja, o eleitor do Bolsonaro vai ouvir o Daciolo, mas ele jamais ouviria o Lula, convencer a importância do investimento em educação, convencer a importância de se investir nos pequenos e não deixar o banqueiro especular, convencer sobre a importância do Brasil ser soberano e ser dono daquilo que tem. Ou seja, o Daciolo está apresentando para o eleitor do Bolsonaro, que jamais escutaria isso de outra voz, qual que é o movimento político no sentido da soberania. Só que o Daciolo, ele não vai conseguir crescer a ponto de ser perturbador, por exemplo, para a campanha do Lula. Então o que as pessoas vão pensar? Olha, o Daciolo me fez enxergar que o que o Bolsonaro propõe não funciona. O Daciolo me fez enxergar que é importante investir na educação. O Lula fez isso. O Daciolo me fez enxergar que é importante a dignidade das pessoas mais humildes. O Lula fez isso. O Daciolo me fez enxergar que, olha, deixar banqueiro meter chibatada no povo brasileiro não interessa ao brasileiro. O Lula, de certa forma, redistribuiu renda. O Daciolo me fez enxergar que o Bolsonaro só fala bobeira. Nós, durante 2 anos, tentando explicar isso para os brasileiros, eleitores do Bolsonaro, não chegaríamos ao brasileiro de uma forma tão perfeita quanto o Daciolo.
A Mariusa está dizendo que você está entregando o tesouro, você está contando toda a estratégia. Toda a estratégia, né? Eu vejo isso como uma coisa muito interessante na hora que o Daciolo começa a falar. Eu vejo o semblante de desespero do Bolsonaro, que eu vejo o Bolsonaro ser desmascarado por uma pessoa que eles não vão poder falar que é simplesmente um pago pelo PT. Eles vão olhar e falar: olha, o Daciolo está ali lutando para ser o presidente do Brasil, mas o Daciolo está fazendo propostas que já foram adotadas pelo Lula, que já foram adotadas pela Dilma, só que essas propostas jamais chegariam na cabeça do eleitor do Bolsonaro, que ele nem escuta o que o Lula tem para dizer. O Daciolo ele escuta, e na hora que ele digerir a informação, ele vai ver: olha, não é que esse Daciolo está falando comigo coisas que antes eu considerava que não eram interessantes, porque o próprio Bolsonaro fala que essas coisas não são interessantes, mas no fundo elas são. Então, esse trabalho, e o Daciolo ele fala uma coisa interessante, que ele fala que ele teve uma revelação de Deus para ele fazer esse trabalho. Pode ser que o Daciolo seja assim, realmente, Léo, uma salvação dessa parcela aí de 16, 18% do eleitorado brasileiro, porque eles fecharam para a informação de uma forma tão radical que, por mais que você tente dizer, cara, pelo menos presta atenção numa coisa: presidente não tem como decidir a respeito de armas, isso é do Congresso. Não, mas o Bolsonaro vai fazer isso. Eles se fecharam de uma forma tão radical para a informação que eles estão impenetráveis. É a mesma coisa do cara que na hora que recebe o interfone fala: testemunha de Jeová, não quero nem atender. Por isso que eu fiz o paralelo. O Daciolo quebra esse bloqueio do eleitor do Bolsonaro e chega com a informação na cabeça do eleitorado do Bolsonaro. Então, eu digo que nos últimos momentos, a melhor coisa que aconteceu para o eleitor do Bolsonaro foi o Cabo Daciolo. Ô, Léo, tem gente falando que você está muito doidão hoje aqui com esse papo do Daciolo.